Olá, olá, querido aluno, querida aluna, você que está se preparando conosco aqui na prova, essa é a nossa aula de número 9 do nosso cursinho bacana de preparatório para o concurso de técnico do INSS. Na aula anterior, a gente parou falando das contribuições sociais das empresas, foi o finalzinho que você viu que as empresas são um montão de coisa. A gente viu contribuinte individual, a gente viu contribuinte facultativo, a gente viu empregado, empregador doméstico, empregado doméstico, enfim, a gente viu quase todos. Agora a gente tem algumas contribuições específicas, tá certo? Que são para algumas categorias diferenciadas. Então a primeira que vai aparecer para a gente aqui é uma contribuição específica apenas para contribuinte individual e para contribuinte facultativo, segurado contribuinte individual e segurado facultativo, tá bom? Então, vamos comigo lá para os nossos slides bacanésimos, vamos dar sequência aos nossos estudos. Então, como a gente viu lá no artigo 20 da 821, artigo 21 da 8212 de 91, a gente tinha a contribuição do segurado contribuinte individual e a contribuição do segurado facultativo. Vocês se lembram que era de 20% sobre a renda declarada para o contribuinte individual ou sobre qualquer valor entre o mínimo e o teto para o segurado facultativo. Daí foi criada, através da Lei Complementar 123 de 2006, o nosso Plano Simplificado de Previdência Social. Eu chamo de PSPS, Pronto Socorro, porque foi uma tentativa do governo de socorrer as contas, as contribuições à arrecadação da Previdência Social. O que é o PSPS, esse Plano Simplificado de Previdência Social? Ele determina que tanto o segurado contribuinte individual quanto o segurado facultativo, à sua escolha, opcionalmente, pode contribuir com 11% sobre o valor de um salário mínimo. Ué, professor, assim, sem mais nem menos, ele escolhe e paga 11% de um salário mínimo? Assim. Tá, mas você dizia que ele tinha que contribuir entre 20% da renda declarada, o contribuinte individual, 20% de qualquer valor entre o mínimo e o teto para o facultativo, certo? Certo. E como é que agora ele pode contribuir assim, do nada, 11% no salário mínimo? É só escolher. Ué, só escolher. Tá, mas como que ele faz isso? Tem que ter algum prejuízo? Ah, você chegou onde eu queria. Realmente, a gente tem um prejuízozinho, meus queridos. Olha aqui, ó. O segurado que opta por esta opção, ele perde o direito da aposentadoria por tempo de contribuição. E mais, dessa forma, ele fica com o direito apenas de se aposentar por idade e já com a renda definida em um salário mínimo. Ah, professor, mas então para o cara não vale a pena, ele vai receber só um salário mínimo. Mas, meus queridos, a única garantia que você tem, porque isso é garantia constitucional, é que benefício, a gente já viu isso lá no artigo 201 da Constituição, benefício substitutivo de renda ou de remuneração ou do salário de contribuição, que é o caso da aposentadoria, ele não pode ser inferior ao quê? Um salário mínimo. Isso é garantia constitucional. Para alguém mudar isso, tem que editar uma emenda constitucional e trocar a regra. Então isso é garantido. Garantido. Agora, pelas regras de cálculos vigente hoje, e que nós vamos ver já na sequência, mais para frente um pouquinho, no nosso curso, vocês vão aprender comigo como que a gente faz para calcular a renda mensal inicial do benefício previdenciário.
mais para frente a gente vai ver isso, pelas regras vigentes hoje, eu te garanto, é quase impossível receber o teto. Existe poucas formas de se receber o teto, tá certo? Então, você tem garantido que um salário mínimo você vai receber, tá? Isso é garantia constitucional, tá? Um salário mínimo você recebe. Agora, mais do que um salário mínimo vai depender absolutamente da regra de cálculo. E pela regra vigente hoje já é difícil conseguir chegar no teto. Como é que você vai saber daqui 35 anos, quando você for se aposentar, que você vai ter o teto? Entenderam? Então o plano simplificado, ele veio para te garantir aquela cobertura mínima, aquela que está na Constituição, que é aposentar por idade com salário mínimo. Isso é garantido, tá? Porque a Constituição diz que a Previdência Social é obrigada a cobrir a aposentadoria por idade do homem a partir dos 65, da mulher a partir dos 60, e ela diz que nenhum benefício substitutivo de renda, e a aposentadoria é um substitutivo de renda, pode ser inferior a um salário mínimo. Então isso que o plano simplificado garante pra gente é o mínimo que está na Constituição. Isso é garantia, você tem direito, você vai poder receber. Então nada mais justo que você aplique o seu dinheiro da melhor maneira possível, que isso reverta lá na frente um benefício para você. Um outro detalhe muito importante do plano simplificado é que com a diminuição do valor da contribuição, o governo conseguiu atrair uma maior quantidade de contribuintes. Então, desta maneira, ficou mais atrativo, ficou mais prático, ficou mais fácil você contribuir, ficou mais barato contribuir. E aí você atinge uma maior quantidade de participantes, de contribuintes, aumenta a arrecadação da Previdência Social, tá certo? São esses dois aspectos que a gente tem que levar em consideração no plano simplificado. Contudo, uma vez escolhida esta opção, você não está fadado, né, ao inferno da Previdência Social. Você tem condição de fugir desta forma e conseguir receber a aposentadoria por tempo de contribuição. Para isso, você deve obrigatoriamente complementar o valor da sua contribuição, pagando 9% acrescido dos juros moratórios, de que trata o artigo 34 da Lei 8213, e para o período em que você contribuiu pelo plano simplificado de previdência, você só pode contar com o valor de um salário mínimo. Por mais que você queira complementar, eu queria pagar o teto, não pode. Você já pagou por 11% de um salário mínimo, tá certo? De um salário mínimo. Você vai complementar com mais 9% também de um salário mínimo, e sobre esses 9% ainda vai ter juros moratórios e correção monetária. Tá certo? Pelo atraso. Aí você pode voltar a ter direito a receber a aposentadoria por tempo de contribuição. A única desvantagem é que pelo período em que você contribuiu no plano simplificado, você só vai poder contar com contribuições no valor de um salário mínimo, tá bom? Seguindo, a gente vai para uma outra categoria especial, criada também, a gente pode dizer de maneira recente, que é o nosso querido MEI, o microempreendedor individual. O microempreendedor individual, ele foi criado pela Lei Complementar 128 de 2008. Portanto, gente, de 2008 para cá, 6 aninhos. Ele é novo. E mais, ele só passou a ter efeitos a partir de julho de 2009. Portanto, nem tem 5 anos ainda. Tá certo? Ele foi instituído pela Lei Complementar 128 de 2008, passou a ter vigência e validade, digamos assim, a partir de julho, mês 7 de 2009. Então não tem nem 5 anos ainda, ou está perto de fazer 5 anos, a existência dessa categoria.
E ele é um cara bem especial porque ele contribui de uma maneira diferente e ele reúne, a gente pode dizer assim, o conceito de empresa mais contribuinte individual. É um resuminho que a gente pode tirar da condição do MEI, microempreendedor individual. Então vamos lá, ó. A Lei Complementar 128 de 2008 acrescentou lá na Lei Complementar 123 de 2006, essa lei aqui é a lei do Simples Nacional, que também facilitou a contribuição das empresas. A gente já viu lá atrás, nas aulas anteriores, as contribuições das empresas optantes pelo Simples, tá? Então, lá na lei do Simples foi instituído, foi acrescentado os artigos 18A, 18B e 18C, criando a figura do microempreendedor individual, o MEI, com efeitos legais a partir de julho de 2009. Seguindo, o MEI é definido pela lei como sendo o empresário individual. Este individual está em destaque, meus queridos. Coloque um asterisco gigantesco no individual, porque significa empresário sem sociedade. Ele por ele mesmo. Não significa que ele trabalhe sozinho, tá? Também pode ocorrer, mas não significa isso. Significa empresário individual a condição de não possuir sócios. Eu não tenho sociedade. Porque se eu tiver uma sociedade, daí eu tenho que partir para o conceito de microempresa ou empresa de pequeno porte. E aí eu vou talvez me incluir lá nos quesitos do Simples, tá bom? Quando não tem sociedade, é só a pessoa, só o empresário. Empresário individual, aí ele pode entrar no conceito do MEI. Seguindo, então ele é um empresário individual, ou seja, não possui sócios, que exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens e de serviços. E aí o conceito de produção, circulação de bens e serviços está lá no artigo 966 da Lei de Introdução ao Código Civil. E que tenha auferido renda bruta no ano calendário anterior de até 60 mil reais. Que seja optante pelo Simples ou que não possua impedimentos para optar por esta modalidade tributária. Então, vamos lá que o conceito é grande. Primeiro, o que é ano calendário para a gente poder fazer a medição do limite da renda bruta, tá? Renda bruta a gente já vai ver o conceito ali. Então, ano calendário para a gente é ano fechado, janeiro a dezembro, tá? Isso é ano calendário, de janeiro a dezembro. Ele fala no ano calendário anterior. Por quê? Porque o MEI foi criado com efeitos a partir de julho de 2009. Antes de julho de 2009, talvez essa figura já existisse do empresário individual. O cara que era microempresa, microempreendedor. Ele já tinha o exercício da atividade, não possuía só, se enquadrava bonitinho aqui, mas não existia a figura do microempreendedor. Então, para ele poder se enquadrar, você tinha que fazer essa avaliação. Primeiro, ele tinha que ser empresário individual, não possui sócios. E segundo, ele tinha que ter renda bruta, receita bruta, perdão, no ano calendário anterior, ou seja, de janeiro a dezembro do ano anterior, de 2008 para trás, certo? De 60 mil reais. Tá? Ele tinha que ser optante pelo Simples ou não podia ter impedimentos para optar pelo Simples, porque não é qualquer pessoa que pode optar pela modalidade do Simples. Tem algumas atividades, alguns ramos de atividade em que você não pode ser optante pelo Simples. Seguindo, a apuração do importe de 60 mil reais anuais pode ser proporcional para o primeiro ano de atividade da empresa, reduzindo-se o limite por uma proporção de 5 mil reais para cada mês de inatividade da empresa. Assim, se a empresa iniciou suas atividades no mês de abril do ano calendário avaliado, deve-se descontar os meses de janeiro, fevereiro e março,
o que equivaleria a um desconto de R$15 mil na receita bruta no ano calendário. Dessa forma, para esta empresa, para este microempreendedor ser considerado MEI, o limite de receita para o ano calendário proporcional de início das atividades ficaria em R$45 mil. Detalhe, não há limite mensal de renda. Eu posso ter a receita de um mês de R$10 mil e posso ter a receita do outro mês de R$500, tá? Não interessa. O que eu não posso é, no ano calendário, de janeiro a dezembro, estourar a cota dos R$60 mil. Isso é o que eu não posso fazer. Aí eu consigo me enquadrar como MEI, tá certo? Agora, a cota mensal, a receita bruta mensal, ela pode ser superior a 5 mil? Pode. Esse valor de 5 mil serve para facilitar, como a gente falou aqui, a atividade proporcional. Não seria justo o cidadão iniciar as atividades da empresa em novembro e poder faturar entre novembro e dezembro 60 mil. Se esse é o mesmo limite daquele cidadão que abriu a empresa lá em janeiro. Entendeu? Então você tem que ter uma compensação para você chegar no valor que essa atividade inicial proporcional, esse ano de atividade inicial proporcional, fique dentro do mesmo limite. E se você pegar os 60 mil, que é o limite anual, e dividir pelos 12 meses do ano, você vai ter 5 mil por mês. Por isso esse desconto dos 5 mil quanto à inatividade da empresa no primeiro ano, no ano inicial, tá certo? Para poder ser justo com os outros que já vinham jogando o jogo, né? E também para poder estabelecer um padrão para que ficasse equivalente esse requisito de enquadramento, tá certo? Então esse limite de 5 mil serve só para isso. Depois que a empresa está funcionando, eu posso receber até 20 mil de receita no mês. O que eu não posso é estourar os 60 mil no ano calendário ou, dependendo do caso, o valor proporcional ao primeiro ano de atividade da empresa. São impedimentos à adoção do Simples Nacional e, portanto, para ser MEI. Quais são os ramos de atividade ou as situações em que eu não posso optar pelo Simples e, por consequência, não posso ser MEI? Vamos lá. Então, o que a gente vai ter? Eu não posso possuir mais de um estabelecimento. Eu não posso ter filial, tá certo? Proibido. Só posso ter a matriz. Posso mudar a matriz de endereço? Pode. Posso ocupar espaços maiores conforme o crescimento da atividade? Pode. Mas você não pode ter filiais. Teve filial, já era, não pode ser optante pelo Simples, não pode ser mais MEI. Participar de uma ou mais de uma empresa como titular, sócio ou administrador. Então eu não posso ser sócio da empresa A e aí eu quero virar microempreendedor individual aqui num ramo de atividade B. Se eu já sou sócio de uma empresa, eu estou proibido de ser MEI, tá certo? Não posso. Seguindo. Contratar, desculpa, aqui ficou faltando um S, empregados, tá? Não posso contratar mais do que um empregado. Mais para frente, a gente vai falar sobre a possibilidade de contratação de empregado. Lembre-se que eu falei, a questão do empresário individual não significa que ele trabalha sozinho, significa que ele não possui sócios. Ele pode ter até um empregado, a gente vai ver. E ele não pode exercer os seguintes ramos de atividade, vamos lá. Construtor de imóveis, obras de engenharia em geral, execução de projetos de paisagismo e ou decoração de interiores. Em resumo, ele não pode ser arquiteto, urbanista, não pode ser engenheiro civil, não pode ser decorador, tá certo? E nem estar em atividade de construção civil, tá bom? Essa é uma limitação à adoção do Simples
e, portanto, uma limitação à adoção do MEI, tá bom? Não posso prestar serviços de vigilância, limpeza e conservação de patrimônio. Tá certo? Vigilância, limpeza e conservação de patrimônio não pode ser optante pelo simples, portanto, não posso ser MEI. Administração e locação de imóveis de terceiro cumulativamente. Corretagem de imóveis. Corretagem de imóveis, tá certo? Corretor de imóveis, imobiliária, não posso ser MEI, não posso ser optante pelo simples. Academias de dança, yoga, capoeira e artes marciais. Galera do MMA aí que tá virando mania, não pode ser MEI, tá certo? Academias de atividades físicas, desportivas, natação e escolas de esporte, também não pode ser. Elaboração de programas de computador, inclusive jogos eletrônicos, também não pode ser. Licenciamento ou cessão de direitos de uso de programas de computação, também não pode ser. Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas, aquele famoso web designer, tá certo? Não pode ser MEI, não pode ser optante pelo simples. Seguindo. Empresas montadoras de estandes de feiras, produção cultural e artística, produção cinematográfica e artes cênicas, teatro, laboratórios de análises clínicas e patologias, serviços de tomografia, diagnósticos médicos por imagem, registros gráficos, métodos ópticos e ressonância magnética e serviços de prótese em geral, protético. Sejam próteses ortopédicas ou dentárias, tá certo? Como diz o texto da lei aí, próteses em geral, nenhum tipo de prótese. Estas atividades, elas não têm a permissão para ser optante pelo simples, portanto não podem ser MEI. O valor da contribuição do MEI será de 5% sobre o salário mínimo, que hoje é R$ 724. E culminando com o conceito do PSPS, Plano Simplificado de Previdência Social, mais o conceito do Simples Nacional, onde todas as contribuições estão unidas numa única contribuição, o do MEI é a mesma coisa, ele junta esses dois conceitos aqui e a contribuição dele vai ser dessa forma, ó. Ele contribui para a Previdência Social com 5% de um salário mínimo, mas ele não vai ter direito à aposentadoria por tempo de contribuição, não tem direito à aposentadoria especial, não tem direito a salário família e não tem direito ao auxílio acidente. Ele não alcança esses benefícios. Caso ele queira se aposentar por tempo de contribuição e com um valor maior do que um salário mínimo, tá certo? Ele deve fazer a complementação dos 15% da contribuição, corrigida pela variação da taxa Selic, tá certo? Para que ele possa receber uma aposentadoria por tempo de contribuição. Caso contrário, com esses 5%, ele vai ter direito apenas à aposentadoria por idade. Beleza? Seguindo. Em regra, o MEI não pode ter empregados, mas se ele possuir um único empregado, se o salário deste empregado for igual a um salário mínimo ou ao piso da categoria estabelecido em convenção coletiva de trabalho. Então, se o piso da categoria do meu ramo de atividade é de R$ 1.200, eu posso contratar um empregado com salário até esse valor. Se eu contratar ele por 1.201, já era. Eu perco a condição de MEI, tá certo? Eu perco a condição de MEI. Eu tenho que ficar no limite do piso da categoria, tá? Ou no valor de um salário mínimo, se não existe piso para a categoria, beleza? Seguindo, recolher a contribuição deste empregado a seu serviço. Lembra que a gente viu que o empregado ele tem que recolher 8
9 ou 11% sobre sua remuneração. Então, MEI, ficou obrigado a recolher, a reter esta contribuição, como se fosse uma empresa. A empresa não retém na folha lá a contribuição? O MEI também tem que reter. E eu tenho que elaborar a GFIP, que é uma guia com informações previdenciárias, onde eu vou declarar este empregado. Na GFIP vão constar os meus dados do MEI, com a minha remuneração e a minha contribuição lá de 5%, e vão constar os dados deste meu empregado com a contribuição dele lá de 8%, 9% ou 11%. Tá? Se eu cumprir com todos esses requisitos, então vou poder contratar um único empregado. Tá certo? Seguindo, a contribuição patronal, nesse caso, é reduzida, sendo de 3% sobre o valor do salário do empregado. Contudo, o desconto do salário do empregado segue a regra dos empregados normais, como eu falei para vocês, 8%, 9% ou 11%, dependendo da faixa salarial. Vou dar um exemplo prático aqui para vocês, né? Vou colocar em números. Eu sou o MEI, eu faço a minha contribuição de 5% de um salário mínimo. Se fossem 10%, seria R$ 72,40. Metade disso é igual a R$ 31,20, é isso? Não, R$ 36,20. Tá certo? Então eu faço a minha contribuição de R$ 36,20. Essa é a minha contribuição de MEI. Mas eu tenho um empregado com remuneração de R$ 1.000. Tá certo? Se eu tenho um empregado com remuneração de R$ 1.000, eu tenho que fazer a contribuição patronal do MEI de 3%. Então eu tenho MEI patrão 3% sobre o salário de contribuição do empregado. 3% de 1.000 mais R$ 30. Deixa eu apagar aqui e fazer um 6 bonitinho. Nunca é bonitinho, uma letra horrível, mas tudo bem. E eu tenho que reter a contribuição do meu empregado. R$ 1.000, como a gente viu, está na faixa de contribuição de 8%. Então, o meu empregado vai contribuir com 8% sobre o salário de contribuição, que vão ser mais R$ 80. Então, elaborando a minha contabilidade, como que ela ficaria? Eu tenho que pagar R$ 1.000 ao meu funcionário, só que ele só vai receber 920. Opa, tá certo. Ele só vai receber 920, porque 80 eu vou descontar dele e a contribuição dele. E eu ainda vou ter que pagar mais R$ 30 de contribuição patronal e eu tenho que, em separado, fazer a minha contribuição de R$ 36,20. Tá certo? Então, na minha GFIP lá, eu vou ter a remuneração do meu empregado, vou ter a contribuição social dele, vou ter a contribuição patronal e vou ter a minha contribuição de MEI. Tá certo? Vou ter esses valores todos discriminados. Os R$ 1.000 bruto, o desconto de 80, a minha contribuição patronal de 30 e a minha contribuição individual de 36,20. Tá certo? É assim que a lei determina, é assim que você tem que fazer. Então, não se esqueçam, o MEI é como se fosse uma empresa pequenininha. É uma empresa individual, é o cara sozinho trabalhando, tá certo? Não tenho sócios. Posso ter empregado? Posso. Em que condições? Não posso pagar para ele um valor maior do que um salário mínimo ou maior do que o piso da categoria. Sou obrigado a recolher a contribuição deste empregado, então aquela contribuição de segurado empregado que a gente viu de 8, 9 ou 11%. Tenho que fazer a minha contribuição como patrão, minha contribuição como empresa de 3% sobre o valor da remuneração. E eu faço a minha contribuição MEI para a Previdência Social no importe de 5% de um salário mínimo, perdendo o direito à aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria especial, salário família e auxílio acidente, tá certo? Mas posso recuperar o direito à aposentadoria por tempo de contribuição, pagando a diferença dos 15% lá. Beleza, galera?
Com isso, a gente vai fechando essa aula de hoje. Não deixem de utilizar os recursos que a prova disponibiliza para vocês. Exercitem bastante. Lembra que eu falei? Usem o banco de questões, tá certo? Ele é um forte auxílio na sua preparação, principalmente depois que a gente tiver a publicação do edital e tiver a banca examinadora, então você consegue abranger de uma maneira mais direta a matéria estudada, você consegue ver como que a banca examinadora pediu nos últimos concursos. Tá certo, galera? Um forte abraço, bons estudos e eu encontro vocês na nossa próxima aula. Valeu, até lá, tchau, tchau!